Bem, então iniciamos a gravação. Vou compartilhar aqui novamente. Bom, parece. Aqui. Bem, então, pessoal, dando continuidade, após a explicação do funcionamento do modelo, então, vocês veem aqui um quadro que ele foi adaptado do livro do Metzler. Tá? Então, como é que utilizaríamos, né, o TGFU para o ensino do basquete, voleibol, golfe, lacrosse, por exemplo? Tá? Então, veja a forma de jogo, por exemplo, no basquete, 3 contra 3, meia quadra, e como que se utilizaria, por exemplo, essa forma de jogo, né, para avaliar alguns pontos aqui que são interessantes. Por exemplo, posicionamento defensivo, movimentação sem bola, posicionamento para rebote, liberação do arremessador, comunicação defensiva, e assim com cada um desses esportes. Então, veja que na fase de consciência tática, é isso aqui que, por exemplo, o professor tem que observar. E a partir disso, fazer as perguntas para os alunos para chegar no quê? Justamente na tomada de decisão e como concretizar essa tomada de decisão. Então, por isso falo a importância de que o professor conheça muito bem a modalidade esportiva. Aí vocês se perguntaram, e no caso da educação física escolar, será então que o professor tem que, tem que conhecer todos os esportes? Bom, na verdade, nós temos uma vantagem, né? Que os esportes coletivos, por exemplo, de invasão, eles têm elementos comuns, né? Lembrando do Bayern. Então, o que você trabalhar em um pode ser transferido para o outro. Então, a questão é você justamente escolher um jogo que possa ser jogado com as mãos, com os pés, com raquete, com bastão, e a partir disso fazer intervenções com relação aos princípios táticos comuns a essas modalidades esportivas coletivas. E aí teria justamente essa transferência, tá? Então, isso que é interessante, tá? Então, bem, aqui tem vocês algumas conclusões, né, com relação à utilização do TGFU e algumas questões específicas, né, como, por exemplo, que já coloquei com vocês, o aluno, ele tem que estar motivado, a pessoa tem que querer aprender, senão não tem jeito. Mesmo sendo jogo, mesmo iniciando com o jogo, é difícil se a pessoa não estiver motivada, se não quiser aprender, e bom, enfim, é isso. O professor, como eu já coloquei, né, tem que conhecer a modalidade, ou pelo menos conhecer os princípios táticos inerentes às modalidades coletivas para fazer intervenções de qualidade. Tá? Bem, depois do TGFU, então, entramos na pedagogia não linear, como eu já coloquei para vocês, pessoal. É apenas um resumo, tá? Então, essa pedagogia não linear, né, ela é oriunda, né, ela se apoia na teoria dos sistemas dinâmicos, que nós já falamos, na psicologia ecológica, a partir de quê? Porque, bom, acontece que os esportes coletivos, né, o esporte como um todo, não tem uma natureza linear, né? O fenômeno, ele não é linear, como também o processo de aprendizagem, tá? Então, dá uma ênfase, né, na abordagem dos conteúdos, né, a partir dos processos perceptivos, né? Então, esse processo perceptivo é a principal ferramenta para a adquisição do conhecimento, tá? Então, justamente a partir da qualidade da percepção do entorno, das oportunidades de ação que o entorno está oferecendo, justamente a partir da modificação da tarefa, né, que o professor está propondo, é que o aluno consegue perceber as possibilidades de ação, correto? Então, seria a partir disso. Então, considerando a pedagogia não linear, né, e essa estrutura teórica, né, que inclusive nós já abordamos, né, nos primeiros encontros, né,
Então, é importante que o professor identifique, né, e manipule muito bem a tarefa, as restrições que ele vai colocar na tarefa, né, para que justamente essas ações, que ele denomina de funcionais, e tomadas de decisão emerjam nessa tarefa, nesse caso, um jogo. Então, o que eu vou fazer? Quais são as restrições? Quais são as manipulações que eu vou fazer? Por exemplo, no espaço, no tempo de jogo, no número de jogadores, na forma de finalização, para que essas ações que eu pretendo que eles aprendam, elas se apresentem no jogo, tá? Tudo via que percepção do entorno. Então, por isso que a tarefa tem que estar muito bem estruturada e apresentada para que o objetivo seja alcançado, tá? Então, a partir disso, obviamente que o professor tem que conhecer do esporte, isso é realmente uma condição sine qua non para que possa estruturar a tarefa com qualidade, tá? Entender, obviamente, essa interação aluno-contexto. Então, lembre-se que o aluno vai extrair as informações necessárias do entorno e é a partir da percepção dessas oportunidades de ação que vai tomar decisões, tá? E olha só o interessante, como é que eu consigo repetir sem justamente repetir? Então, como é que eu consigo modificar o contexto por meio da tarefa proposta? Ou seja, você pode abordar princípios táticos em todas as aulas, só que a partir de tarefas diferentes, repetir sem repetir, tá? Então, isso nos leva a justamente desenvolver, né, processos adaptativos por parte dos alunos, ou seja, como é que o aluno ajusta seu comportamento a partir das restrições que o professor está propondo na tarefa, tá? E essa descoberta, como está aqui, né, dessas melhores situações a partir do momento, né, e contextualização do jogo, ou seja, perceber as oportunidades de ação. Então, a partir da situação que está sendo apresentada, como é que eu posso aproveitar essa situação, essas oportunidades para eu tomar uma decisão e obter sucesso no jogo? Então, assim, basicamente, né, o que a pedagogia não linear apresenta, em que foca basicamente a estruturação da tarefa e como que essa tarefa vai apresentar as informações necessárias para que o aluno possa tomar decisões, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Bem, continuamos. Daí, então, vamos para a iniciação esportiva universal. Alguns de vocês, obviamente, vocês já tiveram acesso, já conheceram, então também vai ser muito rápido, correto? Basicamente, pessoal, a iniciação esportiva universal, né, ela se apoia em SFTE, Sistema de Formação e Treinamento Esportivo, que permite que todos, sem exceção, possam desenvolver seu talento. E a partir disso, praticar o esporte em cada uma dessas manifestações que vocês estão vendo aí, tá? Então, a intenção é essa, o objetivo é esse. A sequência pedagógica e toda a estruturação é para isso, dos conteúdos, né? É para que possamos permitir, né, que esse aluno desenvolva seu talento e pratique o esporte da forma que quiser, tá? Ou seja, dar acesso a todos, tá? Isso que é interessante. Aí, por isso que nós temos essa sequência pedagógica. E aí vem justamente ao encontro do que a Esther perguntou sobre o método situacional e o TGFU. Então, veja que no IEU, nós temos essa sequência pedagógica do jogar para aprender, ou seja, aprendizagem incidental inicialmente, para depois aprender jogando, ou seja, uma aprendizagem explícita, viria depois, tá? Ou então teríamos inicialmente uma predominância da aprendizagem implícita, para depois termos uma predominância da aprendizagem explícita. Essa mudança na predominância do tipo de aprendizado se dá a partir dos 12, 14 anos. Volto a falar, até os 12, 14 anos, a ênfase na aprendizagem explícita, para depois mudarmos, certo? A partir dessa faixa etária, já se inicia, né, essa predominância da aprendizagem explícita.
tá? Então, por isso que nós entendemos que a iniciação esportiva universal dialoga com o TGFU nessa sequência. Então, nós poderíamos ofertar primeiro uma iniciação esportiva universal para chegarmos no TGFU depois, né? Mas são sugestões, correto? Então, na iniciação esportiva universal, pessoal, é que vocês veem aqui, temos um A, B, C, D, correto? O A, olha só, da aprendizagem tática ao treinamento tático-técnico, que é aqui o que a Esther perguntou, o famoso método situacional, que hoje em dia nós chamamos de conteúdos, primeiro, capacidades táticas básicas, estruturas funcionais gerais e estruturas funcionais direcionadas, tá? Temos, ao mesmo tempo, no que dizer isso aqui no ensino sequencial, todos esses conteúdos acontecem ao mesmo tempo. Temos o B, da aprendizagem perceptivo-motora ao treinamento tático-técnico, que é um trabalho da coordenação motora e das habilidades esportivas. Sendo que as habilidades não estamos falando de técnica, pessoal, estamos falando de pré-requisitos para futuramente adquirir uma técnica esportiva, se for o objetivo, tá? Temos o D, que são os jogos de inteligência, criatividade e tática, que eles são uma ligação, né? Ou então eles se configuram como um elemento aglutinador dos conteúdos A, B e C. E o C, pessoal, é o quê? É o que eu venho falando desde o início da nossa disciplina. É o famoso modelo pendular, tá? Então, isso aqui começa a partir também dos 12, 14 anos. Então, já a aprendizagem explícita já tem um maior, uma ênfase maior aqui, porque nós já vamos falar de treinamento tático, que entendemos que ele está composto por 3 momentos: inicial, posicional e situacional. Temos o treinamento técnico, que seria de iniciação, variação, automatização, estabilização e adaptação. E o treinamento integrado, né? Que seria aplicar em situações, obviamente, semelhantes ao jogo, que permita o desenvolvimento da criatividade, correto? Mas para chegarmos nessa criatividade, que é o tema do nosso próximo encontro, nós temos que abordar esses conteúdos aqui, especificamente as capacidades táticas básicas, as famílias de exigências da coordenação e as famílias de habilidades esportivas, tá? Então, essa estrutura metodológica de iniciação esportiva universal, tá? Para que isso? Para que justamente, por exemplo, olha só, que é isso que nós vamos ver na próxima aula, vamos ver se roda, né? Porque eu já desisti de que os vídeos rodem aqui nesse computador. Acho que não vai dar certo. Então, os jogos de inteligência, criatividade e tática, né? Eles permitem... Ah, deu. Bem, deu para entender como que é o joguinho aí, pessoal? Bem, então, olha só. O jogo, basicamente, ele trata do seguinte. O objetivo é o quê? Que as crianças dentro do quadrado consigam controlar todas as bolas que estão entrando, tá? Então, há um desvio da atenção. E aqui é que nós estamos falando de quê? De tarefas duplas, tá vendo? Tarefa dupla seria o quê? Enquanto eu vejo, por exemplo, recebo uma bola, eu tenho que controlar essa bola e, ao mesmo tempo, prestar atenção da outra bola que está vindo e não deixar ela sair do quadrado. E controlar a maior quantidade de bolas possíveis sem elas saírem do quadrado, tá? O time adversário, né, que está de branco, o que ele tenta fazer? Vocês viram que estava aí estacionado, porque estavam filmando. Mas, na verdade, o que eles fazem? Um dos jogadores do time branco são os que vão introduzir as bolas pela porta de entrada do quadrado. E os outros jogadores, os outros participantes, eles vão ficar ao redor do quadrado para coletar as bolas que vão saindo do quadrado.
que também eles poderiam ter, conforme o professor, né, tarefas duplas, ou seja, teriam que estar atentos à saída das bolas do quadrado para resgatar as bolas e passar para o coleguinha que está colocando as bolas dentro do quadrado, e ao mesmo tempo ter uma segunda bola, que sempre tem que controlar enquanto vai buscar a bola que saiu do quadrado. Então, sempre vamos trabalhar com tarefas duplas, tá? Por que isso? Porque, pessoal, isso vem a partir da teoria do processamento duplo, tá? Em que inicialmente ela foi proposta por Evans e Stanovich, algumas que trabalharam, né, com toda a questão do sistema de processamento do pensamento, né, que eu já falei com você, sistema 1, sistema 2, sistema 1 intuitivo, sistema 2 deliberativo, tá? Para quê? Qual é o objetivo disso? Para justamente trazer via jogo as condições específicas em que acontecem as ações tático-técnicas nos jogos esportivos coletivos. Ou seja, sempre há um processamento duplo, sempre há desvio da atenção. E esse desvio da atenção permite justamente que, por exemplo, o jogador, né, tendo uma tarefa dupla, sobrecarregue sua memória de trabalho. Dessa maneira, faz com que tire a atenção da tarefa principal. Tá? Inicialmente, pelas pesquisas, pessoal, isso em condições laboratoriais, tá? Porque ainda não foi, isso não foi levado em condições de jogo mesmo, tá? Pelas pesquisas, o desempenho, né, nas duas tarefas diminui substancialmente. Porém, isso é o efeito agudo. Porém, o efeito crônico da exposição a tarefas duplas permite que o desempenho em ambas as tarefas aumente gradativamente. Ou seja, isso nos leva a pensar que se nós conseguirmos trazer essas tarefas duplas para o treinamento da tática e da técnica, pode contribuir para justamente o aprimoramento das ações tático-técnicas do jogador no jogo. Tá? Então, nós teríamos essa transferência, que é justamente uma das propostas do modelo pendular para o treinamento da tática e da técnica. Por isso que eu parei um pouquinho aqui para explicar essa situação. Correto? Então, veja que o modelo pendular, ele obviamente, como eu já coloquei para vocês, faz parte desse conteúdo C, tá? Sendo que o A, o B e o D, né, ele começa primeiro, né, com ensino, né, geral antes do específico, né? Utilização de formas jogadas, então, formas jogadas de exercícios, né, antes do exercício específico orientado, tá? E veja, aprendizagem implícita antes da explícita, correto? Então, é o que é a proposta. Então, dentro dessa escola da bola e essa junção com o IEU, né? Então, nós tentamos fazer o que especificamente? Então, desenvolver a criatividade tática, tá? E, obviamente, toda essa capacidade de tomada de decisão. Então, por isso que, na questão específica do jogo, da estruturação desses jogos, nesse caso, vamos falar das tarefas, eu preciso que, o tempo todo, os processos de atenção, memória, percepção, antecipação e tomada de decisão estejam presentes, nesse caso, nos jogos de inteligência e criatividade tática, que também permitem resgatar jogos populares, né? E também tarefas duplas. Então, essa é a intenção e a interação entre esses três elementos dentro dos jogos de inteligência e criatividade tática, tá? Para quê? Para que nós possamos influenciar nisso aqui, na estrutura do conhecimento. Então, aqui que teríamos realmente essa integração entre um conhecimento declarativo e processual. Ah, mas como, Juan, se for aprendizagem implícita, eu vou dar ênfase no processual. Correto. Mas lembre-se, a adquisição do conhecimento processual contribui, ou é a base para a futura adquisição do conhecimento declarativo, visto que você já sabe o processo. Depois você entende como é que é esse processo. Então, isso que é interessante, correto? Então, essa seria essa grande interação, tá? Então, justamente, o saber o quê? A tática, né?
ela se beneficia a partir de quê? De conteúdos como capacidades táticas básicas, jogos de inteligência e criatividade e as estruturas funcionais. E o saber como, nesse caso, os procedimentos, aí vocês lembram do TGFU. Ah, eu já sei o que devo fazer, então é a tomada de decisão. Para treinar essa tomada de decisão, tenho esses conteúdos aqui. Mas para concretizar essa tomada de decisão, então eu tenho esses outros conteúdos aqui, coordenação e habilidades. Então, essa é a lógica, né, da proposta de iniciação esportiva universal. Então, esse jogo de inteligência e criatividade tática tem essas funções aqui, esses objetivos, correto? Que eu já coloquei para vocês, tá bom? Então, é interessante, por isso, que a partir da aprendizagem implícita, né, se deixa jogar. Então, é uma experimentação livre do jogo, tá? Para depois ter uma avaliação posterior, né, dessa ação, correto? Dessa reflexão sobre a ação, mas futuramente, correto? Visto que começamos com a aprendizagem implícita, para depois chegarmos na aprendizagem explícita, correto? Então, aqui simplesmente para resumir o que eu já coloquei para vocês, tá? E aqui tem algumas características, né, desses jogos de inteligência e criatividade tática, tá? Que estão também relacionados justamente com o que vocês podem utilizar no momento de planejar suas atividades quando forem fazer a aplicação do modelo pendular, naquele trabalho final, né, da disciplina, tá? Então, volto a colocar, né, esses jogos de inteligência, criatividade e tática, então desenvolvem atenção, percepção, tomada de decisão, e tem que ser jogados com pé, mão, raquete e bastão. Ou seja, a universalidade. Lembre-se, nós não queremos inicialmente fazer essa especificidade, né? Então, evitar a especialização precoce, né? Não sei se vocês, imagino que vocês já tenham assistido esse vídeo aqui, né, do famoso jogo da velha, né? Mas é um jogo de inteligência e criatividade tática. Então, só para que vocês vejam, né? Bom, se rodar, então, né, como nós poderíamos contribuir, né, pessoal, para o desenvolvimento da criatividade, que aí já como eu coloquei para vocês, né, na próxima aula a gente conversa sobre isso, tá? Essa é outra proposta aqui de jogo, tá? Que também pode ser utilizada dentro do modelo pendular, tá? Vamos ver se roda. Bem, acho que esse aqui não. Bem, e aqui, então, nós temos a proposta, né, dentro da Escola da Bola. Lembra que eu falei para vocês? Temos a Escola da Bola, né, um ABC para iniciantes, que foi a primeira proposta lançada aqui no Brasil. E a partir disso, nós temos a Escola da Bola, jogos de arremesso, lançamento, a Escola da Bola, jogos de rede e raquete, correto? Então, essa aqui é a progressão, pessoal, por exemplo. Como é proposto lá na Alemanha, como seria o processo de iniciação esportiva. Então, nós temos aqui, olha só, um primeiro nível, até os 6 anos. Então, eles começam com essa primeira proposta, né, do ABC, a aprendizagem, né, dos jogos esportivos coletivos até os 6 anos. Então, eles começam bem antes do que nós estamos propondo aqui. Para que, justamente dos 7 aos 10 anos, já começam com essas propostas aqui, Escola da Bola, jogos de rede e raquete, jogos de arremesso, lançamentos, tá? Então, nós temos esse segundo nível aqui. Então, veja que isso aqui acontece simultaneamente, não há especialização, tá? Para chegarmos, por fim, no terceiro nível, que aqui já as modalidades esportivas coletivas são abordadas de forma específica, porém, de forma implícita, tá? Então, eu posso aprender voleibol, tá? Badminton, tênis, futebol, hóquei, basquete, handebol, de forma implícita, tá? Mas estou dando conteúdos específicos do esporte, mas posso aprender de forma implícita. Até chegarmos aqui, nível 4, que aqui sim já começa essa aprendizagem, né, dos esportes específicos, tá? Porém, já há uma combinação, né, entre implícito e explícito, tá?
Então, essa é a proposta. Como eu já coloquei para vocês, né, isso aqui é a proposta lá na Alemanha, só para vocês se informarem, tá? Que é completamente diferente do que, por exemplo, nós estamos propondo aqui, tá? Aqui são os conteúdos, né, que são relacionados da Escola da Bola com a Iniciação Esportiva Universal, que já como coloquei para vocês, capacidades táticas básicas, o A, coordenação motora, B, e habilidades, que seria o C, tá? Então, é só para vocês relembrarem, então, reforçar, ou então, quem não conhece e tiver curiosidade, tem essas obras, assim, poderia facilitar para vocês, digitalmente, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, as capacidades táticas básicas, que isso nós vamos falar na próxima aula, tá? A coordenação motor, como é que ele acontece, e as famílias de habilidades esportivas, tá? Então, aqui, pessoal, para encerrar, apresento, né, como que seria, então, essas duas propostas, Escola da Bola, jogos de arremesso e jogos de rede e raquete, para finalizarmos esse conjunto de propostas pedagógicas para o ensino dos esportes coletivos, tá? Então, veja que falamos de um grande modelo que chama Modelo de Aprendizagem Implícita por meio do jogo, o MAIJ, tá? Que ele abrange justamente essas propostas, Escola da Bola, jogos de arremesso, jogos de raquete e Escola da Bola, um ABC para iniciantes, tá certo? Então, o primeiro nível, o segundo nível e o terceiro nível, que foi o que coloquei para vocês, tá? Aí está a sequência. Temos as regras, né, dentro desse modelo, tá, de aprendizagem implícita por meio do jogo, que não é mais o que vocês já escutaram, do geral para o específico, do jogar para jogar e exercitar, e da aprendizagem implícita para explícita. Veja a complexidade tática. Por exemplo, princípio de jogar. Amplo foco de atenção e pensamento divergente, ou seja, criatividade. E atenção distribuída, tá? E princípio de exercitar. Então, olha só, desenvolvimento da competência habilidosa não específica, tá? Então, veja que há realmente uma proposta, né, para que tanto a parte da tomada de decisão e da concretização dessa tomada de decisão sejam desenvolvidas. Então, que estaria justamente no pensamento divergente, na criatividade, distribuição da atenção, visto que é um amplo foco, tá? Ou seja, trabalho com tarefas duplas, e justamente como que nós vamos conseguir isso a partir da coordenação motora, das habilidades. E como é que nós vamos sistematizar? Então, vamos dar diversidade a partir dos jogos, atividades, ou então formas jogadas, exercícios e formas jogadas desses exercícios, tá? É, também diversidade com relação a justamente a inclusão, permitir que justamente nessas atividades todos possam participar, dar oportunidade para que todos desenvolvam seu talento, tá? Obviamente trabalhar toda a questão dos valores por meio do esporte, né? E justamente dar essa liberdade de organização, né, das situações e dos jogos, dos exercícios, ou seja, o momento em que o aluno ele justamente pode criar, pode estabelecer formas diferentes de realização, então a partir daquilo que está construindo do seu conhecimento, tá? Então temos aqui, por exemplo, algumas micro-regras nesse modelo, que seria, olha só, das formas fáceis para as mais complexas, dos grandes aos pequenos objetivos, tá? Olha só, do campo de jogo maior para um menor, correto? Claro que isso também depende muito, né? Ah, Juan, mas se for um campo maior, eles vão cansar, com certeza. Mas quando falamos de um campo maior, é porque justamente nós queremos facilitar o ataque, certo? Em alguns momentos. Porque quanto mais o campo for reduzido, obviamente que você facilita a ação defensiva. Olha só, de bolas macias para bolas normais, de jogos em superioridade numérica aos jogos em igualdade numérica e também utilização do famoso Coringa.
e das equipes pequenas às equipes com muitos jogadores, ou seja, aumentando a complexidade. Bem, então aqui nós temos, pessoal, os conteúdos, né, na perspectiva tática, coordenativa e técnica nesse modelo de aprendizagem implícita por meio do jogo, no jogo de chute e arremesso e no jogo de rede e raquete, visando o que? Justamente o desenvolvimento da criatividade, tá? E entendimento também da lógica tática desses jogos. Correto? Então, é isso, pessoal, que eu queria apresentar para vocês. Então, fiquem à vontade, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão a ser levantada aqui, eu vou parar a gravação.